Excelentíssima Senhora Presidente, demais membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, público que daqui a alguns dias estará nos assistindo através das redes sociais da Câmara de Vereadores, meu bom dia. Gostaria de iniciar meu discurso nessa volta aos trabalhos do Legislativo, primeiro solicitando da mesa que seja expedido um voto de pesar pelo falecimento de um grande amigo meu, o vereador Edmundo Alves, já tocou no assunto. Trata-se do nosso tenente, em qual eu tinha uma amizade muito próxima, era manado com ele, sabia das dificuldades que ele passava, solicitei inúmeras vezes que fosse feito o acompanhamento, porque também enfrentei o problema da depressão e enfrento até hoje, e infelizmente Neguinho sucumbiu, e isso faz com que a gente reflita todos os dias sobre o que podemos fazer em relação a pessoas próximas que passam por esse problema. Fico alerta para que possamos cada vez mais entender a realidade do outro, procurar ter empatia, procurar conversar, procurar dar conselho e procurar principalmente se colocar no lugar do outro. Cada um de nós enfrenta, eu costumo dizer que enfrenta 1 leão por dia. Quem tem depressão, às vezes, tem que enfrentar 2, 3. Torna-se cada vez mais difícil e vai se acumulando. E se a gente joga isso para debaixo do tapete, a gente termina sucumbindo, a gente termina fazendo coisas que poderiam ser evitadas. Vereador Conselheiro, voto de pesar. É a secretária confiar. Obrigado, senhora Presidente. A questão de ordem levantada na última sessão de respeito única e exclusivamente à fragilização ou tentativa de fragilização do Legislativo Municipal. A gente tem acompanhado por diversas vezes os feitos atacando de forma pessoal as figuras públicas daqui da cidade, e a questão de ordem que levantei na última sessão foi exatamente tentando mostrar o que já enxerguei ainda em 2017, quando começaram os ataques por parte dos cisterninhas. Me posicionei nessa casa, fui atacado, fui criticado, mas não arredei o pé, vereador Marinho, enquanto a gente não coibiu aquela prática desonesta, aquela prática esdrúxula, aquela prática que só visava desmerecer quem tinha mandato nesta casa. Ter um legislativo forte é, antes de tudo, defender o povo. Isso é extremamente necessário. Isso é o que valida as nossas ações aqui e faz com que cada um de nós dispute um mandato para estar aqui nesta casa. Como o vereador Damião disse, a questão aqui não é financeira, porque muitos de nós, ou todos nós, aqui nesta casa, se fosse depender do salário de vereador para viver, a gente estava numa situação muito ruim. Porque a gente atende o povo, a gente ajuda, a gente faz muita coisa que não pode, não é, vereador Dória? Como o senhor mesmo já disse aqui nesta casa. E a única coisa que fica e que resta, principalmente numa cidade do interior como essa, é a honra.
E a nossa honra, ela não pode ser atacada, sob pretexto algum. A nossa honra não pode ser violada, sob pretexto algum. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque ainda em 2018 começaram esses ataques de forma agressiva, direta, pejorativa, tentando atacar os vereadores. E isso tem começado a se repetir aqui. A partir de 1º de janeiro de 2025, eu não estarei mais nessa casa. Não estarei porque não serei candidato. Mas peço, humildemente, que quem aqui permanecer continue esta luta, para que não fragilize o poder legislativo municipal, para que faça desta casa um porto seguro para o povo de Sertânia, e não motivo de chacota para a sociedade. Enquanto estiver aqui até 31 de dezembro, podem tentar, mas não vão conseguir fazer isso o legislativo da cidade. Falar um pouco sobre a convenção. Tivemos a convenção do nosso partido, foi uma convenção bonita. A vereadora Rita Rodrigues já falou sobre o assunto. Foi uma convenção que fez com que o povo viesse de forma espontânea. A gente encontrou várias pessoas, inclusive pessoas que há muito eram da oposição e que estiveram presentes, prestigiaram a convenção, declararam seu apoio a pré-candidatos do partido e fizeram uma festa linda. Como Rita bem disse, fazia muito tempo que a gente não tinha visto o povo tão animado, tão sedento por lutar para que o trabalho continuasse na nossa cidade. Isso foi mágico, isso foi conquistador e, sem sombra de dúvidas, eu acredito que deu uma energia a mais a quem estava presente lá na convenção. Ainda falando sobre convenção, e aí eu vou falar um pouco sobre a convenção da oposição. Eu acredito que a convenção é um espaço onde você tem lugar para mostrar propostas, para falar sobre o plano de governo, para apresentar os candidatos, um evento comemorativo. E me assustei com algumas coisas que fiquei sabendo que aconteceram na convenção da oposição, porque não fazia sentido, já que não tinha começado ainda o período eleitoral, atacar da forma que atacaram na convenção da oposição. Uma das coisas que foi dita é que a Universidade Federal de Pernambuco, que vai vir para Sertânia, foi conquista única e exclusiva de professores. E eu discordo. Eu disse nessa casa que eu discordo. Apesar do tom de deboche que estão utilizando aqui, eu discordo. Eu acho que foi uma luta conjunta. E já disse isso nessa tribuna. Uma luta conjunta entre professores, entre o Poder Legislativo, que aprovou aqui um projeto de lei, entre o Poder Executivo, que sempre esteve presente e que investiu mais de 400 mil reais para que o NIMIP funcionasse, entre deputados estaduais, federais, senadores que participaram do pleito, entre o reitor, o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, entre a sensibilidade do presidente Lula. Se a gente não tivesse essa soma de esforços, esse esforço conjunto para que viesse aqui para a Sertânia um bem tão precioso que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente não teria tido êxito nisso. E aí o trabalho da oposição agora é tentar minorar a vida, atribuindo nomes para que gere ciúmes.
E aí, eu faço uma pequena reflexão. No lugar da oposição fazer isso, era muito mais altivo que ela passasse a fazer o contrário, que ela passasse a lutar também, uma soma de forças políticas que ela tem, para no lugar da gente atender 3.000 estudantes aqui, a gente passar a atender 6. Porque é muito fácil olhar para a conquista dos outros, olhar para o suor dos outros e dizer: não valeu a pena. É muito fácil apontar o dedo e dizer às pessoas: sua luta não foi importante. Só sabe quem lutou, quem esteve na luta. Só sabe o que passou quem esteve presente. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que investe mais de 400 mil reais, 100 mil desses, através de uma emenda do deputado federal Gonzaga Patriota, uma pessoa que investiu 400 mil reais não é a favor de vir uma universidade para Sertânia. Eu não consigo entender como é que um prefeito que se desloca para Recife, para dezenas, vou repetir, dezenas de reuniões com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, como é que uma pessoa dessa não está comprometida com a vinda de um órgão tão importante para a nossa cidade, que vai gerar quase 400 empregos de forma direta na nossa cidade, terá impacto social, impacto econômico, impacto educacional. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que articula com senadores da República, com deputados federais, deputados estaduais, com todas as forças que estavam ao seu alcance, eu não consigo entender como é que essa pessoa não estava comprometida com a vinda de uma universidade. O trabalho dos professores foi extremamente importante, porque foi a semente, e eu já disse isso aqui, e o trabalho deles, com o empenho de outros, fez com que isso se tornasse realidade. Senão a gente teria que passar 5, 10, 15 anos só com o NIMIP aqui na cidade. Então, com a soma de esforços, tornou isso realidade na nossa cidade. E não adianta querer vir tapar o sol com a peneira, porque o povo de Sertânia sabe a realidade do que aconteceu. Foi dito aqui pelos deputados federais, estaduais, pelo reitor da universidade, por todos que encamparam essa luta, o empenho do prefeito Ângelo Ferreira na luta para que a universidade viesse para Sertânia. E vou repetir: sozinho ninguém constrói nada. Só através de um grupo é que é possível fazer a conquista e fazer com que política pública vire realidade nesse país. E aí, senhor presidente, parece que a oposição, cada vez mais, fica claro que a oposição quer ganhar no grito, na intimidação, no dinheiro. Sertânia já deu mais do que provas de que política não se vence assim. Querem saber como é que se vence política? Política se vence com grupo, com sensibilidade, com serviço prestado, fazer pelo povo, olhar para quem precisa. Olhar para quem precisa é que faz um grupo político forte. Querer fazer invenção de última hora não dá muito certo. Foi dito também, na mesma convenção, que em Sertânia não nascem crianças. E eu me assustei. Parece que o pessoal que estava falando, senhor presidente, não mora aqui na cidade. Não mora aqui na cidade. Me preocupei, estive com
com a secretária de saúde de Sertânia e ela me passou alguns dados. Em 2023 foram 32 partos na nossa cidade. E até abril deste ano foram mais 15 partos na nossa cidade. Eu acho que quem proferiu esse discurso infeliz, diga-se de passagem, precisa se informar, precisa entender o que vem sendo feito aqui na nossa cidade, entender que aqui passou a ter centro cirúrgico, mamografia, 16 PSFs, que antes só tinha 9. Desses 16, 14 com mais médicos. Hoje nós temos 14 ambulâncias atendendo 5 distritos, vilas e povoados. Enquanto isso, senhor presidente, para encerrar, porque meu tempo acabou, mas na próxima semana estarei aqui de novo, estamos aguardando, ansiosos, o ônibus prometido pela governadora Raquel Lira. E eu já disse que se ela mandar mais do que Paulo Câmara mandou para a Sertânia, mais de 100 milhões de reais de investimento, eu vou subir nessa tribuna e dizer que ela foi a melhor governadora que Sertânia já teve. Porque até hoje é Paulo Câmara. Senhor presidente, era este o meu discurso. Solicito que o discurso ora proferido seja anexado à ata da presente sessão para que conste nos anais dessa casa. Muito obrigado.